Saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos no estudo da lição da Escola Sabatina, neste que é o seu canal IAG Moçambique. Estamos aqui com os nossos irmãos, o irmão Rogério. O irmão Rogério pode saudar. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos nesta lição. Irmão Jonas. Saudações, queridos irmãos. Abram o coração e deixem a luz entrar. Então, este é que é o convite. Vamos hoje estudar a lição número 6, que tem como tema o amor de Deus pela justiça. Mas antes de nós avançarmos, pedimos aí ao irmão para inscrever-se se ainda não é inscrito no canal, compartilhe este vídeo com as demais pessoas, coloca aí o sino de notificações e também dê os seus comentários que são muito importantes para o crescimento do canal. O amor de Deus pela justiça. Mas para podermos dar continuidade, vamos pedir ao nosso irmão Rogério para uma breve oração. Vamos orar? Santo e bom Deus que habita no alto dos céus, obrigado por este momento ímpar que o Senhor nos dá, mais uma vez, estudar a Tua Palavra. Pedimos que possa abençoar o nosso irmão que está lá em casa e a nós que estamos aqui, que o Santo Espírito se faça presente neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O amor de Deus pela justiça. Nós estamos a estudar sobre o amor de Deus. Os temas já passados enfatizavam muito sobre o amor de Deus, mas nós sabemos de antemão que não há amor sem que aplique-se também a justiça. Então vamos aqui ler o nosso verso que nos acompanhará durante toda esta semana no estudo da lição número 6. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 9, versos 24. Pega a tua Bíblia e juntos vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, estas são as declarações do próprio Deus Criador, que diz claramente que este amor vem acompanhado com justiça, este amor vem acompanhado também com juízo. Então, tudo isto caminha junto para que não se perca o foco daquilo que é o desejo de Deus. Então, aí no livro de Jeremias está claro, o Senhor mostra ao povo como é que ele, na verdade, ama o povo e também como é que ele funciona no seu amor. Então, nós vemos aqui que na lição de domingo, Deus mostra-nos o amor que caminha junto com a justiça. Mas nós encontramos também um exemplo muito prático no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 16, que fala Deus com a igreja de Laodiceia, dizendo que por não se decidirem se és quente ou frio, então vomitar-te-ei, para que assim saibas que Deus, por essa justiça, ele age. Então, como entender a exortação de Deus em caminhar justiça e amor? Será que este Deus, que é amoroso, não devia deixar de lado esta justiça? Irmão Jonas. Bem dizia o irmão acerca da mensagem da igreja de Laodiceia. A mensagem para o povo de Laodiceia, ela é clara. É uma mensagem de arrependimento e reforma. Exato. Então, não há como o povo ser salvo sem que haja um arrependimento, sem que haja mudanças em nós. Quais são essas mudanças? São aquelas mudanças que nos permitem ter o caráter de Cristo refletido em nós, para que todo mundo veja Cristo em nós e diga, estes são filhos de Cristo, porque somente Ele virá reivindicar o seu caráter. Então, aí nós encontramos que nessa lição, o amor e a justiça, elas são atributos intrínsecos do caráter de Deus. E eles, tanto o amor, tanto a justiça, andam de mãos dadas. Não há como desassociar esses dois atributos. Então, mas o mundo, como não quer a retidão, como não quer andar nos caminhos do Senhor, só vive pelo amor. Então, o amor sem a justiça é um amor ingênuo, é um amor conivente ao mal. Então, Deus irá fazer a justiça, porque em Gálatas 6:7 nós encontramos que tudo aquilo que nós plantamos iremos colher. Então, essa é a justiça que se manifesta em Deus. Não seria justo Deus atribuir a salvação para todo aquele que vive, tem uma vida de santificação. Uma vida inteira a Cristo através da comunhão com eles. E dar a salvação ao mesmo aquele que tem uma vida do quê? De pecado, de pecaminosidade. Então, a justiça de Deus é uma resposta para aquilo que é o caráter santo
reto de Deus contra o mal. Exatamente. Então, por isso nós encontramos que quanto mais nós amarmos a Deus, então a justiça, neste caso a misericórdia, não será nos alcançada. Mas quanto mais nós nos distanciarmos de Deus, então a ira de Deus receberá. É um sinal de justiça. Exatamente. Então, irmão Rogério, como entender, porque todos nós esperamos a salvação de Deus e nós também temos a lei de Deus, a Bíblia, para nos instruir em justiça, para que assim Deus possa, naquele dia, levar-nos para o céu. Mas, ao mesmo tempo, ele aplica a sua justiça. Como entender, então, a aplicação da justiça àqueles que Deus ama? Muito bem. Para responder essa questão, vamos ler juntos o livro de Salmos, capítulo 106, versículos 32, Exato. e alguns versos subsequentes aqui. Nós iremos ver o amor e a justiça do próprio Deus. Exato. Diz o seguinte, Salmos 106, 32. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Versículos 40. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele se sentiu aversão por sua errança. Entregou-os nas mãos das nações e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos o oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Para terminar, versículo 43. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. O que nós encontramos aqui? O amor e a justiça de Deus. Pese embora este povo tenha pecado, não é? Várias vezes, mas encontramos que Deus, no versículo 43, ele os libertou quantas vezes? Muitas vezes. Exato. Assim aconteceu também com o povo antediluviano. Não é? Esse povo rebelou-se várias vezes a Deus, mas o que Deus fez? Ele usou o ato de misericórdia, o ato do amor, para poder exterminar este povo. Nós encontramos aqui o amor e a justiça do próprio Deus. E também aconteceu isso em Sodoma e Gomorra. O que terá acontecido? O povo, Deus já viu que esse povo em nenhum momento ia mudar, não é? Aquilo que eram seus desígnios, por causa da promiscuidade. Deus fez o quê? Ele exterminou também o próprio povo, usando o quê? O ato do amor para este homem. Tal como aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O que Deus fez? Ele viu que, na verdade, esses nossos primeiros pais pecaram, os expulsou do Jardim do Éden, para que eles não vivessem no pecado para sempre. Ele teve que fazer o quê? Colocar 2 anjos lá para protegerem o quê? A árvore da vida. Então, para que eles não pecassem eternamente ou não vivessem no pecado para sempre. Então, isso temos o quê? O amor de Deus. Então, é assim como funciona amor e a justiça de Deus. Muito bem. Quando nós encontramos, por exemplo, na lição da segunda-feira, mostra-nos que este Deus é totalmente bom, mas também na sua bondade encontramos a justiça. Então, quando nós olhamos à luz de Salmos, capítulo 9, nos versos 7, mais adiante, nós vemos que este mesmo Deus que ama, ele coloca em funcionamento a sua justiça. Venha comigo então para lermos o capítulo 9 de Salmos. A partir dos versos 7, a palavra nos diz o seguinte: Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Versos 9. O Senhor será também o alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Nós encontramos um Deus justo, mas que também disse que estabelecerá um tribunal para poder julgar. Irmão Jonas, em que momento este tribunal então será colocado, ou talvez já foi colocado para julgar os povos? Falando do tribunal nos remete a juízo. Exato. É engraçado que o mundo atual
ele implementou aquilo que é o juízo de Deus. Exatamente. Normalmente, quando alguém é notificado no tribunal, as autoridades primeiro procuram o quê? Fazer um juízo investigativo. Exato. Eles investigam o crime e depois procuram ter o quê? As provas. Quando tem as provas, aí vai para o juízo executivo. Eles Exato. executam, ditam a sentença. Exato. Então, é nesse sentido que nós encontramos. Isso é uma cópia, é uma sombra daquilo que são os juízos de Deus. Nós encontramos que em 22 de outubro de 1844 iniciou o juízo investigativo. Então, todos aqueles que desceram a sepultura estão sendo investigados. Então, neste momento, lá no Santo dos Santos, a obra das pessoas está sendo decidida. Mas também, veja só, nossos atos também estão sendo escritos onde? Lá nos céus. Existem 3 livros. O livro das boas ações, o livro das iniquidades e o livro da vida. Exato. Então, tudo quanto nós fazemos hoje está sendo registrado. Os nossos anjos têm registrado e levam para Deus. A questão é, que tipo de vida você tem levado? Será que os teus atos serão, quando Cristo abrir o livro da vida, o teu nome constará lá? Se não, então preocupa-se, porque o juízo iniciou. Então, é nesse sentido que nós encontramos que o juízo iniciou e agora há uma urgência de nós andarmos nos caminhos de Deus. Para que a justiça nos seja o quê? Imputada a nós. Exatamente. E essa justiça só nos é imputada mediante o quê? A fé, o arrependimento e a fé é em Jesus. Exato. Mas veja só uma coisa engraçada aqui, quando fala do caráter imutável de Deus. Quando falamos da justificação, né? Pela fé, nós encontramos, nós quando cremos em Jesus, o que somos? Somos perdoados. Então somos declarados o quê? Justos. Exato. Mas Cristo para por aí? Não. O simples fato de declarar justo, ele não para por aí. Ele passa a transformar-te em justo. Isso chama-se santificação. Exato. Então, essa santificação deve ocorrer para que tenha o caráter de quê? De Cristo que é dentro de si. Exato. Ou de nós. Então, quando é assim você passa a ter aquele caráter imutável de Deus. Porque a lei de Deus representa o quê? Representa o seu caráter. Então, a lei de Deus é imutável. Há muitos que dizem que Deus não, ele varia. Por isso que a lei de Deus não pode ser seguida hoje, porque vivemos numa era em que só o amor é que predomina. Mas como se a lei de Deus ela é resumida em um amor a Deus e amor ao próximo? A lei de Deus é uma representação de amor. Vejam só, queridos irmãos, a única coisa que nós podemos encontrar que varia em Deus é a relação que existe entre nós e Ele. E essa lição lança luz para a lição da quarta-feira. Nós encontramos o arrependimento. Será que Deus arrepende-se? Se formos a perceber, tem a ver com o juízo. Então, é nesse sentido, quando nós deixamos de seguir aquilo que são os diretrizes, os caminhos de Deus, então Deus ele afasta claramente, lança o juízo. Ele arrepende, ele muda de direção. Ele passa, deixa de abençoar, então passa o quê? A não abençoar. Ele deixa o quê? A mercê do diabo. Então, assim é que é. O caráter de Deus é imutável. Deus, mas pode mudar consoante a relação que nós temos com Ele. É importante aquilo que estava a dizer, irmão, que realmente a única coisa que muda em Deus é, na verdade, a relação. Porque Deus, dado o seu Filho para poder justificar ao homem, e todos nós fomos justificados. Porém, a coisa não para por aí. Neste processo, nós precisamos observar aquilo que são os mandamentos de Deus, que o próprio Jesus disse que eu e o Pai somos um. Então não tinha como Jesus vir numa outra hora para mudar aquilo que é o caráter do próprio Deus, tendo ele dito que ele e o Pai são um e único. Agora, não há agora uma grande luta ou tendência de se mudar a lei de Deus, se esquecendo que este é que é o revelado caráter dele aqui na Terra, irmão? Muito bem. Certo. Bom, o irmão Jonas, ele na verdade já resumiu a lição da segunda, terça e quarta-feira. Eu também vou fazer o mesmo. Ok. Agora, o que acontece aqui? Uma das partes importantes que eu tiro nesta lição da segunda-feira é que eu percebo que, na verdade, o Judas, versículos 9, já nos diz abertamente que ninguém será salvo injustamente. Exato. Não é? E ninguém será perdido também, o quê? Injustamente. Porque aqui mostra o quê? Deus é totalmente bom e justo. Não é? Todos que serão salvos vão ser salvos justamente. Exato. Assim, tal como aqueles que vão se perder o quê? Justamente. Não é? Por exemplo, o livro de Judas 9, aqui estava defendendo, diz o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com
diabo, acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Porque Satanás, na verdade, ele pensava que já tinha o Ganho. corpo do próprio de Moisés. Exato. Não é? Porque não percebeu que Moisés ele se arrependeu antes da sua morte, por causa daquele livro que eu li aqui, o livro de Salmos 106, versículos 32, não é? Em que eles provocaram a ira de quem? De Deus, quando Moisés, ao invés de falar para a rocha, o que ele fez? Ele deve bater o quê? A rocha. Então, por causa disso, aqui houve o pecado. Agora, na lição da terça-feira, também aqui encontramos o quê? Quando falamos do caráter de Deus, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o próprio Deus diz que ele não muda. Aqui estava a referenciar, se Deus não muda, e muitas das vezes nós encontramos muitos que vão congregar-se aos domingos, dizem que o domingo é o santo dia da adoração, e outros vão para o sábado, que diz que o sábado é o dia da adoração. Então, que Bíblia está a usar aqui? Então, muitas das vezes nós pensamos que Deus mudou, porque dizem que quando Jesus Cristo morreu na cruz, automaticamente serve esse dia, ou esse dia serve como o dia da adoração. Mas no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, já rebate, não é, esta ideia. Diz o seguinte: não pense que vim abolir a lei. Exato. Os profetas não vinham abolir, mas cumprir. Olha só, é o próprio Jesus já dizer isso, que ele já sabia que o Moisés ele foi dado o quê? Foi dado a lei, não é? Nas duas tábuas, por Deus, que na verdade foi Deus que escreveu com seu dedo. No livro de Êxodo, capítulos 31, versículos 18, nós encontramos isso. Então, que Deus deu o quê? Deu a lei ao Moisés, com seu dedo. Então, por causa disso, os 10 mandamentos continuam sendo válidos nos dias de hoje. Aqui falou-se do amor de Deus, que primeiro nós temos que amar a Deus e depois amar o próximo. Amar a Deus o que é? É guardar os primeiros quatro mandamentos, não é? Que liga uma relação vertical entre o homem e Deus. E depois disso temos amar o próximo, que é o amor o quê? Horizontal, né? Que é os últimos 6 mandamentos. Exato. E na lição da quarta-feira, também estou a dar aqui uma ponte para seguir a sequência do irmão Jonas. Não é que diz que um Deus que se arrepende. Olha só, muitas das vezes, quando nós vamos para a história dos israelitas, quando eles saem do Egito para a Terra Prometida, encontramos o próprio Moisés, ele a dizer: por favor, não mate esse povo. Não é? Mate quem? Mate a mim. O que o mundo vai pensar? Não é? Então, por causa disso, o que Deus fez? Ele não chegou de matar o povo. Aqui encontramos as circunstâncias. O arrependimento de Deus é circunstancial, não é? Se o meu povo fizer isso, não é? O que eu vou fazer? Eu vou dar o que? As bênçãos que eu prometi. Mas se meu povo se desviar, terá o que? As suas consequências. Não é? É claro que tudo isso é circunstancial. O que Deus diz? Se tu guardar os meus mandamentos, o que eu vou fazer? Não é? Você entrará onde? No reino dos céus. Se você desobedecer, não é? Automaticamente você será excluído. Não é assim como funciona o arrependimento de Deus. É diferente do arrependimento do homem. Não é? É muito diferente. Por exemplo, nós encontramos várias vezes aqui Deus já dizer o seguinte: Deus não é um homem para o quê? Para que minta. Não é filho de homem, não é? Nem é filho de homem. Aquele que é glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. É um verso claro para explicar aqui o arrependimento de Deus. Realmente nós devemos nos assegurar a Deus e vermos qual é que é o contexto trazido quando se fala do arrependimento de Deus. Porque ele, na verdade, não se arrepende. Tudo quanto ele fez, tudo quanto ele faz, tudo quanto ele vai ainda fazer, tudo isto é conhecido e é sabido por ele. Então não há como Deus se arrepender. Mas nós colocamos Deus numa situação em que ele tem que usar a sua mão forte para poder colocar ordens. Assim como todo pai, se gosta e ama a sua família, precisa usar a sua mão forte para poder endireitar e não deixar a família perecer. Desta forma, nós encontramos também aqui na lição de quinta-feira a lição nos mostrando que nós devemos nos apegar ao amor e à justiça de Deus. O que isso quer dizer? Quando os irmãos estavam aqui a comentar, falaram exatamente do que é dos mandamentos de Deus, que nós vimos que é aqui onde se revela o quê? O caráter do próprio Deus. E Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito que nós devemos nos assegurar a Ele para podermos assim conhecer a este próprio Deus que nós muito falamos dele. Por essa razão, não devemos odiar o que é a justiça de Deus, porque Deus diz claramente que se me amares, guardareis os meus mandamentos. Porém, aquele que não
guarda os meus mandamentos e diz que me conhece, esse é chamado de quê? De mentiroso. Então, esta questão de a pessoa ser chamada de mentiroso é a justiça de Deus, porque não tem como nós aplicarmos o amor sem guardar os mandamentos de Deus. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Tiago, capítulo 1, verso 16, a palavra nos diz o seguinte: não ereis, meus amados irmãos, ok? É a palavra nos dizendo: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombras de variação. Então Deus realmente ele não muda, e uma vez colocada a lei de Deus, todos nós, é por essa razão que a lei foi escrita onde, irmãos? Na pedra, para que pudesse ser encontrado e lido, conhecido por toda a humanidade que vinha nascer. Por essa razão, irmãos, nós encontramos aqui que nós devemos nos apegar ao amor de Deus. Então, o que acontece quando nós não apegamos a este amor de Deus que está tabelado bem no caráter de Jesus e também nos 10 mandamentos, irmão Jonas? Se nós formos ao João 3,16, sabe, este é um verso-chave. Exato. Um plano da salvação. Exatamente. Porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o evangelho se resume o quê? Em você obedecer e ser salvo, exato, e você desobedecer e perecer, ser exato, condenado. Então, que fique bem claro aqui, irmãos. Então, aí nós encontramos o que mais? A justiça de Deus. A justiça de Deus aí é patente. Então, Deus não tem como dar boas coisas a todos aqueles que vivem negando essas coisas. Exato. Deus estende as boas coisas, mas nós, pela maldade, nós negamos de receber estas coisas. Mas, contudo, veja uma coisa engraçada aqui, uma coisa muito boa. Nós somos chamados a sermos o que? Seu imitador. Imitar a Deus. Veja só, mesmo a tanta idolatria, há tanto mal que o povo tem vindo a perpetuar ao longo dos tempos, Deus tem se mostrado o que é misericordioso. O seu amor se estendido até para aquelas pessoas, os povos gentis sentiam o seu amor estendido sobre ele. Então nós também temos que fazer o quê? Temos que estender o mesmo amor. E veja só, muitos dos cristãos têm mania de praticar a justiça com as suas próprias mãos. E isto é contrário à lei de Deus. Exato. Porque a lei de Deus, a justiça de Deus não é arbitrária. Ela é racional. Muitas das vezes nós praticamos uma justiça que é arbitrária. Nós vamos para o livro de Isaías, nós encontramos que a vossa justiça é como trapo de imundícia. Então quer dizer o quê? Tudo quanto eu acho ser certo, para Deus é certo? Não. Exatamente. Porque só praticarei o certo aqui, como o irmão Ben estava a dizer aqui. Se porventura Cristo residir em mim, se eu tiver a presença do Santo Espírito. Então, nós somos exortados aqui, através da lição da quinta-feira, a nos apegar a esse amor. E a forma pela qual nos apegamos a esse amor é através da guarda dos mandamentos. Parece que é repetitivo, mas esse verso também tem sido chave. João 14, versos 15. Se mamares, guardareis os meus mandamentos. Essa é a condição, não existe outra. É a condição pelo qual nós nos agarramos ao amor de Cristo. Exato. E essa justiça será o quê? Será nos imputada. E todo mundo verá que nós pertencemos a um Deus maravilhoso. Exato. Muito bem, então nós vimos que devemos nos apegar ao amor de Deus e adorarmos essa justiça dele, porque a justiça de Deus para aqueles que vivem na retidão é bom, ok? Então nós precisamos adorar a este Deus e apegar-se ao seu amor. E como forma de últimas considerações, irmãos, nesse apegar-se a Deus, o que é que tem a dizer? Aqui, conforme o irmão Jonas estava a dizer, na verdade nós temos que imitar o caráter de Cristo. Exato. Não é? Nós sabemos muito bem que o sol nasce para o justo, assim para com os ímpios. Exato. Assim como chove para os justos, assim também para os ímpios. Deus é amor em todos os sentidos. Como se diz, ele é amor, mas também ele é justiça. Agora, quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 5, versículos 43, diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por eles que os perseguem. Olhamos só. O próprio Jesus está dizendo que nós temos que amar os nossos inimigos. Não é? Assim como ele amou os seus inimigos. Quantas vezes Deus deu advertência aos fariseus? Quantas vezes? Muitas vezes. Ele procurou para salvar a eles, mas eles negligenciaram a salvação. Exato. Então nós não devemos ser como os fariseus que negaram a salvação de Cristo, mas sim nós temos que ir ao encontro de Cristo.
Sendo assim, queremos agradecer a todos. Chegamos ao fim de mais uma lição e recordar que é importante que inscreva-te no canal, coloque o sino de notificações, compartilhe este vídeo para as demais pessoas poderem estar junto conosco e também os dê os seus comentários, que são muito importantes para o crescimento do canal. Queremos assim dizer muito obrigado e até a próxima.